Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Suelen, do Ateliê Suelen Fashion, e hoje eu vou gravar esse vídeo aqui, vai ser um vídeo curtinho, só para mostrar para vocês como que coloca o vivo na peça, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá, ative o sininho para você estar recebendo novos vídeos, e ao final, se você gostar, deixe o seu like. Vamos lá. Aqui eu vou estar fazendo um estojo escolar. Quando eu for gravar a parte principal do estojo, eu falo para vocês como que foi feito, a medida e tudo. Hoje o foco é só mostrar como que nós colocamos o vivo na peça. Esse aqui é um vivo de plástico, né? Muita gente tem medo de trabalhar com ele porque acha que é muito difícil, mas vocês vão ver que não é. Ele dá um pouquinho de trabalho, né? Requer um pouquinho mais de atenção, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Ele tem essa partezinha aqui roliça, que é a parte que não vai ser costurada, e tem essa partezinha chata, que é onde nós vamos costurar. Então, eu gosto de trabalhar, já falei em outro vídeo, que eu só utilizo aqui o calcador para zíper. Como ele é fino, ele pega exatamente nessa parte que eu preciso costurar. Então, eu uso ele para tudo, pro vivo, pro zíper, fecho bolsa, faço tudo só com esse calcador, eu não troco, tá? Mas aí fica a seu critério, tem os calcador próprio para o vivo, que são de teflon, que eles deslizam melhor, aí fica a critério de cada um. Para utilizar ele, eu gosto sempre de usar o molha-dedo, né, para poder ir passando aqui no vivo, para deslizar melhor, porque o calcador é de metal, tá? E aí, o que que nós fazemos? Sempre que nós vamos colocar o vivo em qualquer peça que seja, você sempre vai medir o meio da peça. Então, você dobra ao meio e faz um piquezinho aqui em cima e embaixo. Então, já pega esse costume de toda peça que você for fazer, marcar o meio, porque nós vamos colocar ele bem centralizado. Para fazer o acabamento do início e do final, você pode utilizar um pedacinho, uma tirinha do material que você vai fazer a peça, ou no caso aqui, eu peguei um pedacinho de viés, daquele viés pronto. Esse estojo aqui eu vou fazer ele no verniz, né? A parte dele do zíper vai ser em verniz. Então, eu poderia usar também uma tirinha do verniz. Mas eu tô usando aqui a do viés, que eu vou utilizar para fazer o acabamento de dentro. Eu vou usar ele. Então, eu coloco esse viés aqui em cima do piquezinho que eu marquei o meio. Coloco ele aqui. Eu não costuro ele sozinho, eu já costuro com o vivo. Mas se você tem dificuldade de costurar os dois juntos, você pode passar uma costura aqui, primeiro para segurar o viés e depois vir com o vivo. Eu já ponho os dois juntos. Então, você vai colocar o vivo na metade do viés. Então, naquele picozinho que a gente deu, ó, naquela marcação. Você põe o vivo, o viés no meio, e o vivo você vai botar na metade e vai deixar a outra metade sobrando, que é para quando terminar, encaixar a pontinha do final aqui. Então, vai ficar assim, ó. Eu não dou retrocesso aqui nesse início, não precisa, porque eu ainda vou passar outra costura quando eu vier. O vivo, ele é maleável. Então, você vai controlando com esse dedo aqui, eu vou controlando ele aqui dentro, para ele não entrar muito. E com essa outra mão, eu vou segurando ele aqui e dobrando o que eu preciso dobrar. Então, eu venho costurando. Veja que o meu calcador passa certinho na parte que eu preciso costurar. Eu deixo o vivo retinho aqui com o meu estojo. Vou costurando. Quando chega na curva, eu dobro com essa mão aqui, eu dobro para onde eu quero. E com esse dedo aqui, eu seguro para ele não sair do lugar e entrar demais. Então, veja, ó, eu vou costurando com calma, não precisa pressa. E vou contornando, faço a curva que eu preciso. Passo o molha-dedo para deslizar.
já tem outra curva. Então, eu costuro, quando chega perto da curva, eu dobro o vivo e com o dedo de dentro, eu seguro para ele não sair do lugar, da posição que eu quero. Agora, aqui é uma reta, é mais fácil, mas mesmo assim, você segura dentro, porque como tá passando o molha-dedo para ele deslizar, se você não firmar o dedo aqui por dentro, ele escorrega e entra demais. Outra curva. Eu gosto muito de trabalhar com esse calcador. Depois que eu peguei o jeito de trabalhar com ele, eu só uso ele para tudo. Isso aqui, quando você pega o jeito, você vai mais rápido, mas não tem necessidade de se apressar. Faça devagar, faz com calma. O importante é ele ficar justinho. Chegou aqui no final, eu vou apoiar a minha tesoura nesse que estava aqui. E vou cortar o outro. Assim, ele vai ficar retinho, aonde começou o outro, ele vai terminar. E para fazer um acabamento bonito aqui, para não ficar mostrando a emenda, é que a gente colocou esse viés no início. Agora, eu dobro ele para cá, seguro e passo a costura em cima. Aí, aqui sim, eu dou um pequeno retrocesso e puxo. Pronto. Corto essa sobra aqui. E aqui, quando a gente termina, já é bom a gente dar uma amassada assim, que o vivo, ele é utilizado justamente para dar estrutura na peça. Então, você já amassa e a tampinha do estojo vai ficar assim, ó. Não deu nenhuma ruguinha, porque não forçou demais. Aqui, nas curvas, ó, você vê que depois que vira, fica uma pontinha. Isso aqui não vai mostrar, porque depois que a gente terminar o estojo, vai ter o acabamento por dentro, tá vendo? E ele fica assim. Então, essa pontinha aqui, de onde a gente começa o vivo, é bom colocar sempre na parte de baixo, para o acabamento ficar bonitinho, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como colocar o vivo na peça. E numa próxima aula, nós vamos montar esse estojo aqui. Tá bom? Até a próxima!